Tá? Então a ideia da aula de hoje é nós fazermos uma relação entre o texto que vocês vão ler pelo QR Code, tá? E a lista que vai vir logo após, tá? E vocês aqui que estão no grupo do WhatsApp receberam já essa listinha, tá? O pessoal que está em casa, que não tem a listinha, pode pedir para o professor Raulison ou para o coordenador Johnny, que eles vão enviar para vocês, tá? Quem está em casa, entre em contato aí com a escola do Legislativo, que eles vão repassar para vocês o material também e, claro, a listinha. Então, nós que estamos aqui, tá? Vocês entenderam como é que vai ser o esquema, né, gente? Tem a questãozinha aí em mãos de vocês, 40 questões, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer muitas questões aí. São assuntos, alguns nós vimos nessas aulas, outros ainda não, tá? E aí nós vamos comentando aqui. Fechou? Então vamos na primeira aí, pode, né? Todo mundo já leu aí? Bora, gente, vamos junto. Lembrando que eu ainda quero concluir com vocês a questão ambiental que nós iniciamos na aula passada, tá? Tá todo mundo conseguindo aí, né? A primeira reportagem aí é do G1, tá? E aí tá falando em Caetés, famílias relatam consequências da instalação do parque eólico perto de suas casas. Carreirinha, qual é o problema? O problema é uma poluição sonora, por causa do ruído do parque eólico. À noite, ele fica ruindo, entendeu? E o som é alto, e quem mora perto fica incomodando, por isso o problema ao dormir. Certinho? Para quem está em casa, acompanhar o... Aí, ó. Pronto. Quem está em casa vai acompanhar também aí, ó. Em Caetés, famílias relatam consequências da instalação de de parques eólicos perto de suas casas, como problemas de audição e aumento de medicação para insônia e ansiedade. Empresas responsáveis pelos parques afirmam que estão dentro das normas que buscam reduzir os impactos para a população local. Aí ele fala, acerca do tema acima, analise as afirmativas abaixo. São duas afirmativas. A primeira, eles se transformaram em um teste de resistência para moradores da região por conta do barulho alto e ininterrupto produzido pelos aerogeradores em uma área acostumada ao silêncio da roça e ao som dos animais da caatinga. Afirmativa 2. O remédio para dor de cabeça era de 25 miligramas, agora é de 100. O para ansiedade era de 10, agora é de 150. O remédio para dormir era só 1, agora são 4. E mesmo assim, não consigo dormir, diz Edna, segurando uma caixa onde guarda os medicamentos. Conforme a análise das afirmativas acima, os debates realizados em sala assinale a alternativa mais de acordo com o que foi estudado, conforme o texto, conforme a reportagem do G1 lá. Aí você tem, as afirmativas 1 e 2 são corretas, mas a afirmativa 1 não tem ligação com a 2. As afirmativas 1 e 2 estão corretas, e a alternativa 2 complementa a informação da 1. Apenas a afirmativa 1 está de acordo com o tema que foi debatido em sala, no caso na reportagem, né? Apenas a afirmativa 2 está de acordo com o tema. Ambas estão erradas em relação ao que foi debatido em sala. Aí o que acontece? Deu uma lida no texto, que foi enviado, está ali um fragmento do texto, e aí você consegue responder o quê? Marque no seu caderninho aí, se A, B, C, ou D, ou E, tá? Marque no seu caderninho aí. Lembrando que a da Prefeitura de Palmas, como foi feita pela Copesa, é bem provável que só tenha 4 alternativas, tá? A, B, C, D. A, E, não, tá? Mas aí para o concurso da Assembleia, para também
a prova do Ministério Público e outros concursos, ABCDE. Ok? Beleza? Muito bem. B de bola, tá? B de bola. A1 e 2 estão corretas. E A2 complementa a informação da 1. Ok? Desculpem não ter o gabaritão certo aí, porque aconteceu um probleminha quando eu estava postando. Vamos para a próxima. Aí, ó, esse aqui nós comentamos, tá? Reino Unido começa a colocar migrantes ilegais em barca chamada de prisão flutuante. Então tá aí, ó. Primeiro solicitantes de asilo foram encaminhados nessa segunda para embarcações atracadas em Portland, que pode receber até 500 pessoas. Então tá lá a reportagem, vocês lembram que a Inglaterra é favorável Inglaterra é favorável ao muro, lembram, né, que nós comentamos ali antes do Brexit? Defendia a formação de muro para não entrar asiáticos e nem africanos no seu país, tá? E aí o que acontece? Ela vai construindo então essas embarcações, tá? Para poder também deportar o povo. Essa é a reportagem desse site aí. Ponto. Aí ele fala, tem um trecho aqui, ó. Um primeiro grupo de solicitantes de asilo foi instalado nessa segunda-feira, 7, tá? A bordo daí o nome, uma imensa barca modificada ancorada no sudoeste da Inglaterra. Trata-se de um projeto altamente polêmico, criado pelo atual governo para combater a imigração. Lembrando, imigração é entrada, ok? O Raulison chegou? O Raulison saiu? Muito bem, muito bem. Está todo mundo entendido. Então, imigração, saída, migração. Então tá aí. Aí você tem, ó, com dificuldades nas pesquisas, há um ano das próximas eleições legislativas, o primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, priorizou parar as embarcações que atravessam o Canal da Mancha ilegalmente e vem aumentando suas iniciativas nesse sentido nos últimos anos. Está aí, né, agosto de 2023. Acerca do tema acima, analisa as afirmativas abaixo. O sistema de asilo do Reino Unido está sobrecarregado e mais de 130 mil casos ainda estão sendo avaliados. Alguns remontam até 6 meses, de acordo com dados do governo. Está falando sobre o atraso no processo de análise dos pedidos aí. Afirmativa 2. A situação torna-se curiosa, ainda mais devido ao fato de o primeiro-ministro britânico ser descendente de imigrantes. Analisando as afirmativas acima, os debates realizados em sala assinalem a alternativa mais de acordo com o que foi estudado. Essa aí estava gabaritada, né? Então, as afirmativas 1 e 2 são corretas, mas a 2 não explica 1. A 2 não explica o porquê do atraso, o porquê da demora, o porquê que está sobrecarregado esse sistema. Ok? Bom, só para a gente... É uma situação atual que os britânicos estão enfrentando. Comentei com vocês, acho que foi na aula de ontem, tá? Que ficou muito mais difícil. Até falei também sobre a Premier League, que já estão deportando alguns jogadores também. Beleza? O próximo assunto aí, tá? Ó, combinação devastadora de condições desencadeou o incêndio mortal no Havaí. Beleza? Você vai ter aí nessa... Deixa eu enviar o link para vocês aqui. Gente, então tá aí, ó. A questão aí do incêndio que ocorreu no Havaí, tá? Todo mundo acessou, né? Reportagem aí também de agosto de 2023. Essa questão aí no Havaí, gente, tá? Foi uma... como é que eu posso falar para vocês? Se tornaria um incêndio florestal ainda mais mortal dos Estados Unidos. Está aí bem no primeiro texto, beleza? Aí ele vem desencadeando para vocês lerem depois aí. Ele fala assim, ó: as chamas nas colinas acima de Lahaina haviam aumentado mais uma vez. Uma combinação mortal de meses de seca, ventos extremos
e gramíneas não nativas que agiam como gravetos atiçaram as faíscas em enorme inferno. Então toda essa combinação levou a um incêndio devastador no Havaí, que chegou às casas e algumas vilas lá no Havaí, nos Estados Unidos. Ok? Aí ele vem, ó. Bora lá. Enquanto ventos fortes desciam as encostas das montanhas no Havaí, Shane ficou do lado de fora de sua casa com uma mangueira de jardim. Ela foi uma das primeiras pessoas na cidade, a combater o que se tornaria o incêndio florestal mais mortal dos Estados Unidos em mais de um século. Um poste de energia em sua rua foi derrubado em meio a ventos uivantes, disse ela, Shine, em um vídeo ao vivo no Facebook, que mostrava chamas na grama do outro lado da rua e uma fumaça espessa, obscurecendo sua vista para o mar. Aí a fonte. Pergunta: embora a causa do incêndio não tenha sido determinada, observadores apontaram para queimadas clandestinas feitas pelos agricultores, ou por agricultores. À medida que os incêndios cresceram, eles foram atingidos por ventos extremos, causados pelo furacão Dora, que apagou o incêndio com as chuvas. Conforme a análise das afirmativas acima, assinale a alternativa mais de acordo com o que foi estudado. As afirmativas 1 e 2 estão corretas, mas a afirmativa 2 não explica a primeira. A afirmativa 1 e 2 estão corretas e a 2 complementa a informação da primeira. A afirmativa 1 está correta com o tema que foi debatido. A afirmativa 2 está correta com o tema. Ambas estão erradas em relação ao que foi debatido em sala. E aí, deixar vocês aí, hein? Leiam um textozinho aí, suave. Todo mundo vai dizer? Ó, tá aparecendo o D aí? Muito bem, C, gente. C de carreirinha, tá? C de certa, tá? A afirmativa 1 está correta, a 2 não, tá? A 2 não. No próprio texto aí está falando que não houve relatos de furacão, por isso que era legal a gente ter dado uma lida no texto como um todo. Ok? Show! Depois o Raso vai trazer um saco de sonho de valsa para vocês. Merecem demais. Todo mundo viu isso aqui, né? O caso Larissa Manoela. Espera aí que... Tá? E aí o caso da Larissa Manoela, tá falando o seguinte, sobre a questão dos pais administradores e não donos do dinheiro. Aí mostra toda a situação dela, tá? Que ela ganhou, que os pais serviriam para administrar e não controlar toda a fortuna dela. Aí vem aquela ideia que ela pediu para comprar um milho, tá? Aquele negócio todo aí, tá? Aí diz lá na frente: a legislação brasileira reconhece o direito à indenização por um dano efetivamente material, se esse patrimônio foi administrado de uma maneira negligente, equivocada ou, no limite, até com desvio de finalidade. Ponto. Tá? Isso aí segundo os advogados. E aí vamos lá. Ó a pergunta aí, ó. Crianças, celebridade, sempre existiram, mas com cada vez mais menores de idade ganhando fama nas redes sociais, ao produzir e monetizar conteúdo visualizado por milhares de pessoas, casos de desavenças familiares, como o da atriz Larissa Manoela, pode se tornar cada vez mais comuns. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a atriz Larissa Manoela diz que os pais a deixavam no escuro sobre o gerenciamento do dinheiro que ganhou ao longo de sua carreira. Seus pais negaram as acusações. Aí temos nós. Afirmativa 1. Se por um lado, os pais devem gerir os bens dos filhos, por outro, também são usufrutuários deles,
podem usufruir deles, desde que não tomem nenhuma atitude que prejudique financeiramente os herdeiros. 2. Nada impede que o responsável legal, eventualmente, tenha algum tipo de participação ou remuneração, como um trabalho mesmo, mas não deve existir confusão patrimonial. Este patrimônio não é um patrimônio que é da família, indiscriminadamente. Continua. Ele é um patrimônio vinculado ao melhor interesse desse menor. Conforme a pergunta, as afirmativas 1 e 2 estão corretas, mas a 2 não explica a primeira. A afirmativa 1 e 2 estão corretas e a afirmativa 2 complementa a informação da primeira. Apenas a afirmativa 1 está correta com o tema, a afirmativa 2 correta com o tema. Ambas estão erradas em relação ao tema. E aí, A, B, C ou D ou E? Rapaz, Harrison, as vagas vão ficar por aqui mesmo, hein? Amém. Amém. Pronto, Harrison. Letra B. ONS deve apresentar nessa quinta, 17, relatório preliminar sobre causas do apagão. Caeirinha, que apagão? Apagão que ocorreu dentro de 48 horas, vão ter que responder isso aí. Às vezes vocês vão lembrar de um apagão que pegou parte do Nordeste, inclusive aqui o Tocantins também, tá? Pegou parte do Norte, porque deu problema no sistema CHESF, Centrais Elétricas do São Francisco, ok? Todo mundo lembra disso aí, né? Ponto. Aí, claro, eles vão comentando aí, ele lá embaixo fala assim, como o apagão aconteceu? Começou a ser registrado nos sistemas do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, que é o que significa, exatamente às 8h31 de terça-feira, no horário de Brasília, quando foi interrompido o tradicional aumento da carga do sistema elétrico. Em 10 minutos, a carga do sistema elétrico brasileiro caiu 25%. Dados do operador mostram que o Brasil registrava 73 mil megawatts às 8h30. Mas no minuto seguinte, a carga do sistema caiu repentinamente, cerca de 7%. Aí tem um vídeo, tá? E aí vocês vão lendo, tá? Aí vocês vão lendo aí na frente sobre isso aí, tá? Ponto. Aí ele diz lá na frente, ó, o Nordeste, a carga do sistema caiu 44%, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a perda foi de 19%, tá? Após o apagão, e a queda chegou a 15% na região sul. Pegou grande parte do Brasil. Aí vem a pergunta. Olha aí. O apagão começou a ser registrado no sistema exatamente às 8h31 de terça-feira, horário de Brasília, quando foi interrompido o tradicional aumento da carga do sistema elétrico. Em 10 minutos, a carga do sistema elétrico brasileiro caiu 25,9%. Pergunta, segundo analistas, o norte foi a região que mais sofreu com o apagão, com uma queda de 83% da carga em pouco mais de 10 minutos. Afirmativa 2, imediatamente foram acionadas as usinas termoelétricas para dar suporte e resolver o problema da falta de energia. E aí, A, B, C ou D? Essa ficou fácil, hein? Ficou fácil, nós presenciamos isso, nós sentimos isso, tá? Esse é A2, quando ela diz aí, tá? A2, quando ela diz imediatamente, não foi mesmo, entendeu? Não foram mesmo. Então, a B, não, a 2 não complementa a informação da 1, não. Beleza? Então, A, C, D ou E. Ambas estão erradas? Não, né? Então, a E também está ridícula, tá? Isso. C, C de amor. É, porque quem ama, cuida. Não é? Ah, porque quinta-feira, né? Pertinho de sexta, tal, a gente vai... É, velho, mas a gente trabalha amanhã todo mundo, né?
Então vamos embora. Agora é o seguinte, da agora em diante, nós vamos acompanhando pelo papelzinho, tá? Porque vai ter resposta aqui já. Beleza? Deixa eu ler aqui que eu vou... Pronto. Também no mês 8 do ano passado, fantasia de cavalo, dança em escola e crítica de pais, né, governador do Rio. Entenda o caso envolvendo apresentação para crianças com suposta conotação sexual. Estou enviando para vocês agora. Chegou aí. Aí ele diz, desculpa. Aí ele diz aí, ó. Música que toca em apresentação se chama Cavalo no Cio. É de autoria do DJ Wallace, que após a repercussão do caso, disse que há uma versão para menores, chamada Cavalo no Sítio. Aí diz aí, tal, belezinha, o vídeo em que uma mulher com uma máscara de cavalo aparece dançando entre crianças, viralizou nas redes sociais nessa terça-feira, 29 de agosto, e resultou em crítica de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. A dança era parte de uma apresentação que aconteceu em uma escola municipal da cidade, e aí tem todo um detalhe aí, tá? O que aconteceu, você vai lendo aí, de quem é a música, vai estar todo, tá, descritozinho aí no texto. Pergunta: o vídeo em que uma mulher com uma máscara de cavalo aparece dançando entre crianças, viralizou nas redes sociais, tá acabando de ler sobre isso, né? A dança era parte de uma apresentação que aconteceu em uma escola municipal da cidade. Tá aí a fonte, aí começa a pergunta. Acerca do tema acima, pá. Afirmativa 1. Após a polêmica, Wallace afirma que existe uma versão voltada para menores de idade, que não foi usada na peça. Um ponto negativo que eu vou colocar é a versão usada na apresentação. Eu discordo. Existe uma versão voltada para o público infantil, disse Wallace. Tá? Lembrando também que a MC Pipoquinha também disse que também tem um show para menores, ela também entrou nesse, não nesse mesmo, mas teve um caso parecido com o dela, numa matinê, tá? E aí, afirmativa 2, um grande erro foi o fato de a direção da escola não solicitar uma apresentação prévia para tomarem conhecimento do conteúdo que seria ofertado. Aí vem a pergunta. A afirmativa 1 e 2 estão corretas, mas a afirmativa 2 não explica a 1. A 1 e a 2 estão corretas e a afirmativa 2 complementa a 1. A afirmativa 1 está correta de acordo com o tema, a 2 correta com o tema e ambas estão incorretas. E aí? Ad I love you. Beleza? Vamos mais uma, e aí a gente termina um assuntozinho de ontem, e depois a gente volta para cá, tá? Aí, ó, crianças viciadas em telas e sem contato humano serão uma geração de conformistas, diz socióloga francesa. Reportagem da BBC. Aí o texto diz o seguinte... O texto está criticando a longa presença de pessoas, né, crianças principalmente, em televisão e também em televisores, né, ou também em celulares, tá? Vai criticando isso. Na visão dela vai gerando uma atrofia, tá? E aí ela diz o seguinte, ó, de fato, temos muito menos contato com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, estamos sempre, por exemplo, com o celular que é tátil, e isso nos dá uma falsa sensação de realidade e tato, tá? Tem um sociólogo também que vai dizer que estamos vivendo uma sociedade líquida, tá? Tá faltando contato, é o que ele está citando também, tá? Ele diz aí, ó,
A socióloga: os estados, os governos, o próprio sistema atual, os espaços para criar comunidades estão sendo perdidos. Agora você pode assistir a um filme em casa, mas não é a mesma coisa que assistir em grupo, com alguém, e depois conversar sobre o que viu, na presença do outro. As conversas, como já disse, tornam-se extremamente superficiais. Não pensar beneficia o sistema. Tá? O não pensar beneficia o sistema. Então, a nossa relação hoje, como o sociólogo diz, Zygmunt Bauman, ela é líquida, ela é frágil, tá? Ela não é sólida. Essa é a crítica dele, que condiz aí também com a socióloga. Beleza? E aí você tem, a socióloga e antropóloga francesa que iniciou sua carreira no Centro Nacional de Pesquisas Científicas até se tornar diretora emérita da entidade. Para ela, se antes havia um sentimento de pertencimento por conta de nossos laços estreitos e calorosos, agora enfrentamos vínculos sociais que se caracterizam pelo anonimato frio e pelo isolamento. Processo que se intensifica cada vez mais nas sociedades individualistas. Então, o que nós estamos vendo, e muito impulsionado pelo Covid, né, 2019, 20 e também parte de 21, foi esse isolamento, até mesmo porque você não podia abraçar, perto de mão, era murrinho, tal, aquele negócio todo, contribuiu para esse anonimato frio e isolamento que ela expressa aí, tá? Para a pesquisadora, a internet tem ajudado muitos os seres humanos e não é possível perceber problemas com o seu uso. 2. O perigo está dentro do ser humano, no seu espaço interno, em sua consciência. Você tem contatos, pessoas com quem você conversa o tempo inteiro, em todos os lugares, nas redes sociais, mas contatos sem profundidade e sem tempo para entrar em si mesmo, para pensar. Conforme as afirmativas, a afirmativa 1 e 2 estão corretas e a 2 não explica a 1. A afirmativa 1 e 2 estão corretas e a 2 complementa a informação da 1. Pelo negócio já souberam, né, que a A e B está fora, né? Apenas a afirmativa 1 está correta com o tema, somente a 2 com o tema e ambas estão erradas. E aí, A, B, C, D ou E? D de jeans, muito bem, gente, perfeitamente, D de jeans. A primeira ficou bem ridícula, né? Essa aí foi fácil. Meus amados, peguem um cadernão aí, tá? E vamos lá terminar aquela questão lá de questão ambiental. Vamos lá, depois a gente volta para aí. Quadro. Então vamos embora. Paramos ontem na questão da sustentabilidade, da Eco 92, da questão da Agenda 21, e eu queria que vocês colocassem aí agora a ideia, né, de efeito estufa. Só um lembrete, tá? Só uma visão para que a gente possa ter em mente, tipo uma definição igual a de desenvolvimento sustentável, tá? Todo mundo sabe, claro, que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? Fenômeno natural. Lembrando que ele é necessário também para a nossa sobrevivência, ele é necessário. Então é um fenômeno natural de aquecimento da Terra, tá? Fenômeno natural de aquecimento da Terra, impulsionado a partir da Revolução Industrial,
impulsionado a partir da Revolução Industrial. Vou até colocar uma datazinha aqui, ó, 1750, resultando no superaquecimento. Resultando no superaquecimento. Então, o que nós temos hoje é um aquecimento acima do normal na questão atmosférica. Carreirinha, e quais são os principais gases que causam esse efeito estufa, tá? Localizados na atmosfera? Você tem vários gases. Um dos gases que são mais combatidos é o CO2. É o principal gás por causa da sua grande duração na atmosfera. Especula-se que ele chega a durar cerca de 150 anos, tá? Carreirinha, mas o metano acaba tendo um poder de aquecimento bem maior que o CO2. Sim, mas dura pouco tempo. A duração dele na atmosfera é menor. Por isso que nós questionamos muito mais o CO2, que é o dióxido de carbono. Ok? Então esse gás é o que é muito mais questionado. Mas Carreirinha, você falou que ele é um fenômeno natural. Sim. Por quê? Porque a decomposição, os vulcões e também, claro, a respiração gera ou emite monóxido de carbono. E o dióxido de carbono pelas queimadas, quando ocorrem naturalmente também. De forma natural, é claro. Certinho? Entenderam? O homem, ele veio acelerar esse processo, intensificar. Então, a partir do advento da Revolução Industrial, nós intensificamos a retenção de calor. E intensificamos com a queima do carvão, posteriormente com a queima do petróleo, e aí você tem o desmatamento para a formação de cidades, então, e posteriormente a agricultura. Então você tem o homem intensificando esse processo, e aí ao invés dele ser benéfico e gerar um aquecimento, evitando que o planeta entre em uma nova era glacial, ele agora passa a ser visto como maléfico e gerando aí superaquecimento, tá? Carreirinha, mas é só um aumento da temperatura? Não, não é só um aumento da temperatura, é um desequilíbrio climático. Vocês estão entendendo? É um desequilíbrio climático. É nós falarmos que, igual falávamos antigamente, que no Brasil nunca teria tornado. E hoje tivemos um, tá? Hoje tivemos um na região sul do Brasil. É falarmos que o Brasil nunca ia ter um furacão. E nós tivemos o Catarina no sul do Brasil. Tá? Então nós temos essas anomalias por causa desse desequilíbrio. Aí você pergunta, mas Carreirinha, então essa estiagem que nós tivemos aqui no Tocantins, que atrasou o plantio da soja, atrasando também a colheita, é lógico, e prejudicando a safrinha, isso também é por conta desse efeito estufa? Não, não. Tá? Diretamente não. Nós temos um fenômeno chamado El Niño, que está intensificado, e aí especula-se que esse desequilíbrio causado pelo efeito estufa possa ter agravado isso. El Niño também é uma anomalia que ocorre 2 vezes em 10 anos. Então o El Niño é uma anomalia que nós sempre tivemos. Só que ela era uma anomalia perceptível, é claro, mas não tão severa quanto essa que eles estão chamando de Super El Niño. Carreirinha,
E o que podemos fazer para suavizar o efeito estufa? Mudar nossos hábitos e costumes, tá? Optarmos por um transporte motorizado coletivo e não individualizado, tá? Optarmos por fontes de energia renováveis e não fósseis, desenvolvermos um consumo consciente, fazermos os 5 R's, tá? Essa é a ideia para podermos minimizar e tentar reverter o que já se tem em relação ao efeito estufa. Ok, gente? Entenderam isso? Ponto. Carreirinha, mas esse efeito estufa, ele é responsável pelo derretimento da geleira. Nossa, um problema para quem está no litoral. Um problema para mais da metade da população do globo, que mora no litoral. Mais da metade da população do planeta vive em áreas litorâneas. Então eles vão ser atingidos. E nós já temos os chamados refugiados ambientais. Comentamos ontem dos refugiados sírios que estavam fugindo da guerra, do Egito, da Líbia, dos palestinos que estão fugindo agora. E ano passado nós tivemos os refugiados ambientais, lá na Oceania. Com o aumento do nível do mar, a ilha onde eles moravam ficou totalmente inundada. E eles tiveram que ir para Papua Nova Guiné, na Oceania. Tiveram que se alojar em outros países, ou em outro país, na verdade, porque a Austrália não os queria. Tá? Então eles são chamados refugiados ambientais. Tudo bem? Então a situação está drástica, a situação está severa, ela nos requer uma atenção dobrada. E aí acabam os que são vinculados mais à questão econômica e menos à ambiental, chamam os ambientalistas de ecoterroristas, chamando eles de alarmistas, que a situação não é tão ruim quanto se pensa. Mas acabamos de fazer uma questão de um incêndio avassalador no Havaí, uma seca severa. Vimos aí pessoas morrendo de calor na Europa, agora em julho, no verão passado, verão para eles, né? Para nós aqui em julho é inverno. Tá? Então eles, franceses, alemães, morreram com a onda de calor. Temos uma seca severa na região amazônica, onde rios extremamente volumosos ficaram com secas históricas, nunca vista. Então tudo isso é consequência dessas alterações climáticas que estamos tendo. E aí já se fala em uma ebulição, onde já se analisa que é irreversível. A temperatura que na conferência de Paris, chamada Acordo de Paris, que era para que nesse século evitássemos que a temperatura da Terra aumentasse em 2 graus, nós estamos em 2024, já aumentou 1,5 graus. E a ideia é que evitasse chegar a 2, mas já chegou a 1,5. Então a situação é complicada. Tá? Não dá para a gente fazer de conta que, ou igual eu coloquei ontem, né? Desenvolvimento sustentável, preocupação com as futuras gerações. Com essa visão de ebulição climática, já temos que estar preocupados com a nossa geração, tá? Porque essa seca, gente, ela vai encarecer produtos agrícolas. Vocês entenderam? Se eu tenho uma seca severa, eu tenho comida mais cara. Eu me assustei ontem. Fazer compra, arroz a 38, 37 reais. E olha que eu compro racha panela. Eu não gosto nem de fazer propaganda. Imagina quem compra o Cristal. Cristal, a última vez que eu comi foi na casa do Raul.
Comprar onde? No bairro? Ah, onde o senhor mora? Onde é que o senhor mora? Santa Bárbara. Rapaz, lá em Luzimangues nós temos o bem barato, bem maior. Luzimangues, bem maior. Mas é bem maior o preço. Nossa, corta isso aí depois, hein? Bem maior o preço. Pensa. Rapaz. E aí racha a panela. Minha mulher não gosta muito não, mas eu falei assim, meu amor, ou racha a panela ou racha o bolso. É mesmo? Não, tá 31, 33, 34. Quando eu fui visitar minha mãe, em Maranhão, né? Quando eu saí daqui em dezembro, tava 23, 22. Então, em um mês, o arrozão, deu um salto. E eles alegam justamente a baixa produção por conta dessas anomalias. Aí é chuva demais num canto, que é ruim, que alaga a plantação, e no outro seca severa, que evita o grão desenvolver. Mas na Turquia é suave. O senhor compra aí também? Não, o nome do... É porque lá em casa, o racha-panela, eu ainda tenho que catar, tirar as pedrinhas do arroz ali ainda. Caro também. Não, a minha cunhada está me ajudando também a catar o arrozinho. Pensa. Com uma boca a mais. Eles querem que outros façam por ele isso. Mas eu quero manter o meu costume, eu quero manter o meu hábito, eu quero manter o meu padrão de vida. Entendeu? Pronto, essa é a ideia. Beleza. Certinho? Então tá aqui. Vamos focar nele. Nós temos aqui também, dentro desse efeito estufa, vamos só desmembrar aqui, ó, consequências. Aí vamos colocar um A, consequências naturais. Naturais. Vou citar só duas, porque eu sei que vocês têm muitos em mente aí. Então, ó, consequências naturais. Aí nós vamos ter elevação do nível do mar. Eu só queria que vocês tivessem cuidado com isso, porque a elevação do nível do mar é um problema ambiental ou natural, tá? Se você falar retirada da população ribeirinha, aí já não é um problema ambiental, é social. Entenderam a diferença? Ah, Carreirinha, mas se eu for retirar a população ribeirinha, é porque o nível do mar aumentou, tudo bem. Mas o problema ambiental é a elevação do nível do mar. O problema social é a retirada da população ribeirinha. Ok? Outro problema ambiental, a elevação. É porque está escurinho, né? Você não gosta de escurinho, não? Não, tá bom ali, olha lá. Elevação da temperatura média da Terra, tá? Elevação da temperatura média da Terra. Rapaz, diz que a câmera engorda mesmo, né? Ó. Mas o house vai ficar bonito aqui, o house, né? Ó. Hã? Não estou te ouvindo? Depois um cidadão desse passa mais 3 anos fazendo cursinho, vai falando, por quê? Por que isso comigo? Estudo tanto. Aí não entende por quê, né? Mas vai lá, depois você me dá seu nome. Eu sou do Maranhão, vou te avisar logo aqui, né? Eu sou do Maranhão, só quero teu nome. Botar na roda. Haverá sinais.
Então está aqui o problema ambiental, tá? Aí nós temos o problema econômico. Problema econômico ou consequências econômicas, tá? Vou botar duas também. Para quem está nessa banda de cá, consegue ver na tela, né? Mas eu vou apagar, botar essa parte de cá. Consequência econômica é o que vai gerar transtornos, logicamente, à economia, ao comércio, tá? Transtorno ao comércio ou à economia. Então, vamos visualizar. Se você tem um problema de elevação da temperatura, se você tem um problema de desequilíbrio, tá? Na atmosfera, isso vai reduzir. Já, minha autoridade, foi um prazer a sua presença aqui, tá? Volte sempre, sinta-se em casa. Deixa ele sair. O Hassan saiu. Todo mundo entendeu o que é imigrante aqui agora. Gente, então, questão econômica, tá? Fator econômico. Redução de áreas produtivas, tá? Redução de áreas produtivas. Então, por que, carreirinha? Porque você vai ter a chamada desertificação, tá? Embora não tenha nenhuma questão sobre isso, mas saiu uma reportagem na UOL, tá? E também na Folha, se eu não estiver enganado, sobre saiu em dezembro do ano passado, tá? Depois quem quiser dar uma olhadinha, tá falando já na existência de áreas desérticas no Brasil. Então o Brasil, que estava livre de deserto, carreirinha, mas a Caatinga, meus amados, a Caatinga é um semi-árido a Caatinga, ou seja, quase deserto. Carreirinha, o que diferencia um do outro? O que diferencia aqui na Caatinga, a chuva, ela existe lá, ela é escassa, mas existe. Você tem uma precipitação anual ali de 500 a 600 milímetros anuais. E no deserto, 200 a 250 milímetros anuais, metade do que ocorre na Caatinga. Então percebam que agora já estão analisando a formação de deserto na Caatinga. Por quê? Porque você tem uma redução das chuvas. E essa redução das chuvas fazem com que áreas produtivas, áreas chamadas agricultáveis, ocorra uma redução. E aí é óbvio, né, gente? Se eu tenho uma redução dessas áreas agricultáveis, vai ocorrer o que nós estamos pagando com arroz agora. Bem mais caro, porque vai reduzir a oferta. Tá? Reduz a oferta, mas a procura não. Beleza? Então o preço aumenta. Carreirinha, então beleza, tá aí um problema. Qual um outro? Econômico, hein? Maior gastos públicos com saúde. Maior gasto público com saúde. O governo, ao invés de estar investindo em infraestrutura para aumentar a competitividade, o governo, ao invés de estar modernizando portos e aeroportos, ou modernizando a indústria para dinamizar a economia, vai ter que transferir investimentos para o setor de saúde, porque nós teremos doenças respiratórias, nós teremos câncer de pele, nós teremos aí também a questão de desabastecimento. Tudo vai entrar na ideia de saneamento e, claro, saúde pública. Ok? Então claro.
Não, o governo vai bancar a saúde pública, vai. Mas ele não vai tirar do bolso do governo. Quem vai bancar isso aqui? Nós. E aí, na medida que nós formos bancar isso aqui, ou para nós bancarmos isso aqui, o governo vai criar o quê? Impostos. Ou aumentar os que já estão. E se aumenta impostos ou cria, reduz o nosso poder de compra. Ponto. E aí gera o problema econômico. Entenderam onde eu quero chegar? Por isso que isso aqui é uma questão de consequência econômica. Porque para aumentar os gastos, ele vai aumentar os tributos. Ou criar. E eu vou pagar mais. E aí diminui o meu poder de compra. Reduzindo o meu poder de compra, eu vou comprar menos. A indústria vai produzir menos. Desemprego. E aí vai. Ok? Quiserem colocar aqui também outro problema econômico, tá? Mas é mais comum em grandes centros. Redução na produção industrial, tá? Ah, Carreirinha, mas por que redução na produção industrial? Porque o trabalhador vai meter atestado porque adoeceu por conta das fumaças, por conta da poluição, e aí enxaqueca, dor de cabeça, náuseas, vômito, tudo isso aí o trabalhador vai ter por estar exposto ao monóxido de carbono dos grandes engarrafamentos nos centros urbanos. São Paulo, Rio, cidades que já são densamente populosas e também povoadas, tendem a ter enormes engarrafamentos. E aí o carro fica ligado, soltando monóxido de carbono, e aí náuseas, tontura, e aí atestado, o cara vai produzir menos, e aí vai. Ok? Certinho aí? Gente, beleza em relação ao efeito estufa. Carreirinha, eu posso dizer que esse efeito estufa, ele é local? Nunca. Ele é global. Viu, gente? Efeito estufa, ele é global. É o planeta que vai sentir. Ah, Carreirinha, mas se o meu vizinho tocar fogo numa folha que ele juntou lá e ele não quis catar, tocou fogo. O que é comum aqui em Palmas em junho. O cara limpar ali o quintal ou limpar a frente da casa e tocar fogo naquela folha seca. Essa contribuição dele vai para o efeito estufa. Vai afetar o globo todo. Ah, Carreirinha, mas uma folhinha... uma folhinha dele, uma folhinha aí dos 300 mil habitantes de Palmas, ou do 1.500.000 tocantinense, e aí vai. Entenderam a ideia? É igual ela comentou aqui ainda há pouco. Eu quero que vocês façam a parte, mas eu não. Entendeu? Eu quero continuar andando no meu carrozão bebedor, Celtinha nunca que é, né? Mas vamos sonhar aqui. Quero continuar andando no meu carrão bebedor, usando combustível fóssil, eu quero continuar consumindo, eu quero continuar produzindo lixo, e aí vai embora. Desmatando, e aí... Mas vocês, por favor, preservem o meio ambiente. Essa é a ideia. Igual estava corretamente aqui, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês que os grandes centros acabam sentindo muito mais esses problemas do que algumas outras cidades. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham em mente, rapidão, que nós temos dois tipos de cidades. As chamadas planejadas, como Palmas, tá? Como Palmas, planejada. E temos as chamadas espontâneas ou naturais. São Paulo, Rio, Goiânia, que já perdeu o planejamento. Essas cidades aqui cresceram rapidamente e sem o acompanhamento do Estado. Então, acabam sofrendo transtornos urbanos em maior proporção. Ah, Carreirinha, mas Palmas tem, mas em menor proporção. Tá? Você não tem um engarrafamento quilométrico em Palmas. Você não tem um alagamento em Palmas, coisa que vai durar aí
ou um tempão. Não. Ah, Carreirinha, mas tem pontos de alagamento em Palmas. Tem, porque segundo a Secretaria de Infraestrutura, as chuvas estão mais fortes e mais intensas. Então você acaba tendo, o que era comum, chover aqui 30 milímetros, 20 milímetros, está chovendo 40 milímetros em 20 minutos. Aí a boca de lobo, né, que a gente chama lá no Maranhão, é assim, tá? A área de captação de água pluvial, ela não dá conta. E aí alaga ali, depois da chuva, 15, 20 minutinhos, mas depois a água baixa e de boa segue viagem. Entenderam? Então a cidade planejada, ela minimiza esses problemas urbanos, tá? As cidades não planejadas, aí você tem transtornos maiores, tá? Igual nós acompanhamos, janeiro, fevereiro, deslizamento em Belo Horizonte, deslizamento em São Paulo, deslizamento no Rio de Janeiro. Em janeiro do ano passado, Petrópolis, que é uma cidade histórica e turística no Rio de Janeiro, teve desmoronamento, teve desabamento, teve inundações. Rio de Janeiro, uma porrada de bairros lá ficaram alagados, tá? Isso é corriqueiro naquela região, porque foi sendo ocupada uma área imprópria para habitação. Tudo bem? Para a gente voltar para os exercícios, só mais uma coisinha aqui. Coloquem aí para nós, El Niño. Coloquem aí, El Niño. Significa o menino, tá? Espanholzão. El Niño. Carreirinha, por que esse termo? Tá, deixa eu explicar aqui primeiro. El Niño é o seguinte, é uma anomalia que ocorre no Pacífico, tá? Eu vou escrever para vocês bonitinho e tal, só para a gente contextualizar, entender o nome aqui. É o seguinte, a primeira vez que o Peru percebeu, tá? Na década de 90, que ele foi bem mais intenso, o Peru percebeu essa anomalia em dezembro. Em dezembro nós temos o nascimento do menino Jesus. Então, os peruanos acharam que era um castigo divino, tá? Um castigo divino, o El Niño. E aí eles chamaram esse fenômeno de o menino, fazendo uma alusão ao menino Jesus. Ok? Mas Carreirinha, tudo bem, eu entendi o que é. E qual a característica desse fenômeno? Coloquem aí. Ó, fenômeno natural de aquecimento acima da média. Fenômeno natural. A ideia do natural, gente, é porque ele sempre existiu, ele foi intensificado pelo homem. Mas é uma anomalia, tá? Deixar bem claro, é uma anomalia climática. Então, fenômeno natural de aquecimento acima da média das águas do Pacífico. Tem alguns materiais que vocês forem ler, eles vão chamar Pacífico tropical, que é a parte central ali do planeta, tá? Outros vão chamar de Pacífico Sul. Por que Pacífico Sul? Porque essas águas do Pacífico, elas têm um nome chamado de corrente de Humboldt. Chamado de corrente de Humboldt. Mas pode vir no concurso o termo corrente do Peru ou corrente do Chile, que é onde ele ocorre ali, no litoral da América do Sul,
Só que litoral do Pacífico, tá? Litoral na parte oeste da América do Sul. Certinho? Conseguem visualizar ou querem que eu desenhe aqui um pouquinho? Visualizem aqui o seguinte, ó. Pronto. Aqui é a América, tá? O Brasil aqui, ó. Vamos desenhar o Brasil. Aí o Brasil. A corrente é essa aqui, ó. Aqui está o Chile, ali está o Peru, o Equador, tal. Então é essa corrente aqui, ó. É essa corrente, ela é fria. E aí ela sofre um aquecimento anormal. Ela sofre um aquecimento acima da média. E por formar esse aquecimento, presta atenção, ó meus amados. Por formar esse aquecimento, toda umidade da floresta amazônica aqui, ela vem para cá, ó. Ao invés dela vir para o Tocantins, para o Pará, para o Nordeste, ela vem para o Peru, ok? E ela faz isso, ó. Vai lá para o Rio Grande do Sul, vai para o Paraná. Por isso que vocês acompanharam agora, final de ano, né, que eu digo, novembro, outubro, novembro, dezembro, chuvas acima da média na região sul, causando alagamento, causando aí enchentes e prejudicando a plantação de soja, já que lá temos os maiores produtores de soja, tá? E também de arroz, no Rio Grande do Sul. Então o arroz que nós comentamos agora, do preço que subiu, é porque o maior produtor de arroz, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tiveram a sua produção de arroz prejudicada pelas fortes chuvas. Olha aí, ó, igual vocês podem ver aqui na imagem, ó. Rapaz, o pessoal é fenomenal, menino. Ó, a corrente é essa aqui, e ela aquece ali na parte central do Pacífico. E aí toda chuva que era para vir dessa região amazônica para cá, ela faz isso e isso aqui, ó. Ela vem para cá, para o sul. Então o que explica essa alta do arroz agora em janeiro, a 31, 30 e poucos por cento aí. Ou 31, 33 reais no caso. Essa corrente? Não tem corrente interna. Tem movimentação atmosférica interna. Isso, tá? Tem tudo. Porque na medida que essa corrente aqui, ela se aquece, ficando vermelhona aqui, ó, quente, ela se torna uma área de baixa pressão. Se vocês assistirem o jornal, vocês vão ver a mulher do tempo ou o cara do tempo falando em área de baixa pressão, zona de convergência do Atlântico, entendeu? Então, quando ela fala zona de convergência, é porque é uma área de baixa pressão que atrai a umidade. Por isso que a umidade que está aqui na floresta, que normalmente viria para o Nordeste e para o Centro-Oeste, tá? Que normalmente viria para o Nordeste e para o Centro-Oeste, ela veio para cá. Só que aí ela não chega até o oceano, porque aqui tem uma cordilheira, né? A dos Andes. Então ela faz isso, ó. Ela vem para o sul. E aí aqui ela libera água. Todo o sul do Brasil aqui. Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E é onde nós temos os dois maiores produtores de arroz. E aí se choveu demais, alagou a área, e aí não deu para produzir o arroz. Perdeu a produção. Produz. O Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil.
Isso, lá tem um projeto Formoso Javaense. Isso, tanto para produção de fruticultura como de arroz em área alagada. Muito bem. Só que eles não conseguem produzir para suprir, né? Entendeu? E aí eu acho que está na entre-safra deles lá agora. E aí deu uma baixada na produção. Beleza, gente? Então tá aí o El Ninho, hein? Tá aí a imagem e tá aqui a definiçãozinha dele e a corrente de Humboldt, ou do Peru, ou do Chile. Alguma pergunta aí, gente? Tranquilo? Vamos lá para o nosso exercíciozinho? Vamos lá. Aí, ó. Geração neném. Deixa eu voltar aqui tudo aqui. Paramos na questão 7. Isso. Vamos para a questão 8. Não, na 7. Vamos para 8 aí, ó. Geração neném aí. Isso aí é do portal Terra. Está aqui, compartilhar. Estou enviando no grupo o link. Chegou? Pronto. Olha aí, ó. Dados foram divulgados nessa quarta-feira pelo IBGE. Busca por ocupação é principal fator para abandono escolar, mas nem sempre emprego é alcançado. Dado legal, hein? 2023 aí, ó. Dos 49 milhões de brasileiros na faixa dos 15 aos 29 anos, 20% não estudam nem trabalham, por isso neném, tá? Isso. Um percentual um pouco menor do que o de 2019, quando o número chegou a 22,4%. Mas ainda assim considerado muito alto. Essa é a chamada geração neném, nem estudo nem trabalho. Os números fazem parte do PNAD, tá, de 2022, divulgado nessa quarta-feira, dia 7, lembrando que é 7 de junho de 2023, tá? Aí ele traz outro dado aí, ó. Ainda nessa faixa etária, 15 aos 29, 15% dos jovens estavam ocupados e estudando. 25 estudavam, mas não trabalhavam. E 39 estavam ocupados e não estudavam. Carreirinha, esses dados aí são interessantes? São, porque ano passado foi divulgado o nosso censo, tá? Que foi interrompido tanto por causa da pandemia, como também por causa de verbas, mas aí foi concluído e foi divulgado agora em agosto de 2023, então é bom vocês darem uma lida sobre essa questão de demografia, porque o concurso pode abordar alguma coisa sobre isso, tá? Eu foquei aqui nessa questão da geração de neném, né, que nem trabalha e nem estuda, e ele também fala, ó, a gravidez 22,4%, e a necessidade de realizar tarefas domésticas ou cuidar de outras pessoas, 10%, foram outras razões que apareceram com frequência entre as mulheres, tá? Então de 15 a 29, 22%, aliás, desculpa, na idade ou na faixa etária, né, de 15 a 29 anos, 22% das mulheres largaram por falta ou por causa da gravidez, tá? Ponto. Então vamos à pergunta. Vamos à pergunta na listinha. Porque aqui vai ter o gabarito, tá? Olha aí, questão 8. Dos 49 milhões de brasileiros na faixa etária de 15 a 29 anos, em todo o país, 20% não estudam nem trabalham, um percentual um pouco menor do que 2019, igual acabamos de comentar aqui. Então vamos para a pergunta para ganhar um tempinho. Quando perguntado sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca
frequentado a escola, esses jovens apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário, 40,2%. Ainda que nem sempre consigam arrumar emprego. Afirmativa 2, mesmo com esses dados, a situação não é grande e ainda não temos problemas com a previdência social. Nossa, mãe. Todo mundo sabe, né? Que a reforma previdenciária que foi formada no governo Temer e depois no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, tá? Ela foi necessária justamente por causa do envelhecimento da população, tá? Envelhecimento que a gente diz é a baixa natalidade, ou seja, as mulheres começaram a parir menos, e o aumento na expectativa de vida. Esses dois fatores geram o envelhecimento, ok? Esses dois fatores. E aí nós temos, hoje, um Brasil ainda no chamado bônus demográfico, porque a maioria da população está na faixa etária de 15 a 65 anos, apta ao mercado de trabalho, por isso chamado de bônus demográfico. Só que esse número tem reduzido muito e a população acima de 65 anos tem aumentado. Ou seja, quem está acima de 65 anos é considerado aposentado, tá? E aí o que acontece? Retira da Previdência e não contribui. E os que estão contribuindo estão diminuindo o número. E aí nós estamos entrando aí, segundo o IBGE, a partir de 2035, em uma crise previdenciária. Por isso a necessidade da reforma. Então nós temos sim, segundo os governos Temer, Bolsonaro e Lula, nós temos um déficit na Previdência. Tá? Um déficit, ok? Por isso a necessidade da reforma. Então nós vamos ter que passar mais tempo trabalhando e contribuindo e menos. E aí vocês já entenderam como é que é a questão, né? Agora 2024, a partir de janeiro, aumentou 6 meses de contribuição. Então eu tenho que somar a minha idade mais o tempo de contribuição. Tá? A minha idade mais o tempo de contribuição. A diferença entre homem e mulher ainda está de 5 anos. Ok? E aí vem casos e casos, né? Vem de transição, vem para professores, vem para policiais, tem alguns casos aí também. Beleza? E aí vocês vão leiam sobre isso, por favor, tá? Leiam sobre isso. E aí, gente? Alternativa A, B, C ou D? E aí, ó, A e B tem que já sabe, né? E aí, C, D ou E? C. A2, ridícula, né? Porque quando ele diz, não temos problema com a Previdência Social, se nós não temos problema, não tem um porquê fazermos aí essa reforma na correria. Ah, carreirinha, mas vai ver, essa reforma está sendo feita para se evitar um problema. Não. Já é para minimizar o estrago que já está, tá? Porque eu quero que vocês saibam o seguinte, mexer com ou fazer a reforma da Previdência é uma medida impopular, não é do agrado da população, porque ninguém quer passar mais tempo trabalhando e contribuindo, muitos querem se aposentar, entendeu? Já passou tempo demais contribuindo e não, agora, só que aí chega um presidente e realiza a reforma, tá? Ah, carreirinha, só o Brasil está fazendo isso? Não, a França também. Por isso que na França, no atual governo Emmanuel Macron, ocorreram manifestações da população contra o presidente, tá? Ali 2022, 2023, ocorreram manifestações lá, em Paris. Hã? Não.
Mas o negócio é que a gente não deposita, né? Mas é porque aqui no Brasil, a gente... porque, eu vou tentar aqui, né? É porque o governo passa o governo não, né? O INSS passa uma ideia que nós estamos depositando para quando nós nos aposentarmos sacar aquele dinheiro. Só que não é assim, você faz assim na previdência privada. Na privada sim, você está depositando ali, o dinheiro é seu, está lá parado. Parado não, está rendendo, né, tal. Na pública não. Eu contribuo, segundo o IBGE, com 4 idosos. Então eu pago para 4 idosos. E segundo o IBGE, vai aumentar para 5 ou 6 nos próximos anos. Então eu estou pagando para 4 idosos poderem ter a aposentadoria. Eu estou pagando para eles. Quando eu for me aposentar, aí alguns que estão aqui é que vão pagar a minha. Entendeu? Ninguém paga para si, ninguém guarda, né? Entendeu? No público não, no privado sim. É por isso que todo mundo aconselha a fazer a previdência privada. Entendeu? Para você ter a sua. Mas é complicado mesmo. Relatório da Unesco reprova o uso de celulares nas escolas e excesso da tecnologia na educação. Eu já enviei no grupo aí, tá? Entra de acordo com aquela francesa, tá? Com a socióloga. Gente, é porque na Europa e na Ásia, eles estavam usando tablet, estavam usando celulares e não mais livros, não mais caderno, mas tudo tecnológico. E aí eles começaram a perceber que isso gerou um retrocesso no ensino. Eles começaram a perceber que isso estava gerando o que a socióloga abordou ali, né? Apontou ali, na questão do isolamento, na questão ali de um relacionamento frio, tá? E superficial. Ponto. Aí eles agora estão revertendo a situação, ou pelo menos tentando, tá? Mas aqui no Brasil, algumas escolas estão tentando ainda persistir nessa questão aí do uso de tablets. Algumas escolas fazem a prova por tablet, não mais a prova física, né? Mas ela é eletrônica, e aí o aluno está lá fazendo a prova no tablet. Tá? Algumas escolas aqui no Brasil, o livro é digital, e aí o aluno vai todo naquele processo de ensino digitalizado, não é virtual, é digitalizado, ok? A pandemia, eu acho que ela mostrou um pouco para nós aqui no Brasil, que aulas virtuais para o ensino regular, médio, né? Não estou dizendo universidades ou faculdades, não estou dizendo isso, estou dizendo para aluno regular, né? Ensino médio e tal, que não foi uma coisa muito eficiente, tá? Alguns alunos chegaram a repetir o ano porque viram aquele ano perdido, ok? Então, para o Brasil, ensino médio, não estou dizendo ensino superior de jeito nenhum, tá? Estou dizendo ensino médio, não deu muito certo a questão de aula virtual, tá? E aí vem o relatório aí falando sobre isso, da Unesco, que foi divulgado aí no dia 27/7 do ano passado, beleza? E aí tem a tecnologia na educação, é o nome do estudo, tá? Aí eles chegaram à conclusão de que smartphones atrapalham o aprendizado na escola, tá? E aí é porque o europeu ele é mais focado, imagina no Brasil, tá? Vamos, eu não entendi o finalzinho. Cara, eu dei aula, né? Eu dou aula em algumas escolas particulares aqui em Palmas. E na pandemia, algumas escolas... eu trabalho em
algumas. E aí, lá, foi um trabalho diferenciado em cada uma. Uma optou por aula mesmo, então, no início não, no início eu dava aula de casa. Comprei uma mesa digitalizadora, tal, uma câmerazinha e dava aula de casa. Gravava 30 minutos e enviava a aula. Quando a pandemia ficou um pouco mais suave, a gente tinha que ir para a escola. Aí a escola colocou uma câmera, né, potente na presa no teto, e a gente dava aula e o cara gravando. E aí depois ficou aulas ao vivo, mas com virtuais e ao vivo. Rapaz, bicho, foi assim. Por mais que a gente estivesse ali e tal, com câmera e tal, aí um aluno ligava o áudio para fazer uma pergunta, você não ouvia direito. Aí ele ligava, o outro ligava também, aí dava aquele... Cara, foi um trem desastroso. E aí a prova, como é que faz a prova? Você mandava a prova para ele fazer em casa. Vai fazer o quê? Mandava o arquivo da prova, faz aí. Rapaz, era festival de 10. Eu nunca vi tanta gente inteligente na época da pandemia. Ninguém errava nada. Porque a prova era pelo Google, né? Eu esqueci como é que é o nome do Google. Alguém é professor aqui? O Estado fez isso também, né? Meet, né? Não, o Meet era aula, gente. Classroom. Então você mandava a prova lá, de marcar só. Aí a direção, não, você tem que enviar a prova e marcar esse campo aqui, porque marcando esse campo ele não consegue sair dessa página. Aí eu falei assim, tá bom, o aluno só tem um computador em casa? Se ele não tem um celular? Ele vai fazer a prova aqui no computador e está pesquisando aqui no celular. Oxi! Ainda bem que o chat GPT veio depois, porque se viesse antes, meu amigo do céu, aí até monografia o aluno fazia fácil, que ali é um trem. Mas vamos lá. Questão 9. Gente, eu não sou contra a tecnologia não, tá? Sou contra não. Não, a minha filha... Nossa. Vamos. Qual é a 9 aí, é? 9. E aí? Um relatório publicado pela Unesco nessa quarta-feira, 26/7/2023, propõe a proibição dos smartphones nas escolas e alerta para o uso excessivo de ferramentas tecnológicas na educação de crianças e jovens. No estudo intitulado Tecnologia na Educação, a agência da ONU afirma que os benefícios que as tecnologias trazem para o setor são anulados quando elas são utilizadas em excesso ou sem a orientação de um professor. Afirmativa 1, para a Unesco. O principal vilão é o smartphone, que segundo a Unesco, comprovadamente atrapalha o desempenho dos alunos. Afirmativa 2, o simples fato de ter um telefone celular por perto com notificações já é suficiente para fazer com que os alunos se distraiam. Eles podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente no que estavam estudando, depois de ter a atenção desviada pelo smartphone. E aí, A, B, C, D ou E? Olha aí, letra... a de I love you, rapaz, negócio de abelha. A de I love you, tá aí, ó. A 2 não explica 1. Próxima. Próxima. Células de combustível inovadoras podem sustentar a vida na Lua por longos períodos. Deixa eu mandar para vocês aqui. Essa aí é do site Ilha do Conhecimento.
Deixa eu voltar lá na questão. Na 9. Não, sabe por que a 2 não explica a 1? Não, sabe por que ela não explica ou não complementa a 1? Porque na 1 ela está dizendo o seguinte, ó, que o principal vilão é o smartphone. Mas na 2 ela diz o seguinte, que o simples fato de ter um telefone do lado, o simples fato dele tocou ou chegou uma mensagem, já distraía. Não só o fato de ser um smartphone, mas qualquer um trem, qualquer um que chegue notificação. Mas aí é porque no caso da alternativa afirmativa 1, ele está sendo restrito ao smartphone. Mas se você colocar um outro aparelho que tenha também contato com o seu WhatsApp, pode ser o notebook, ou o relógio, o smartwatch, um tablet, não só ele, qualquer um que dê notificação, entendeu? Ele vai tirar sua atenção. E aí na 1 está mais restrito ao smartphone, entendeu? O principal vilão, tá tudo bem que está dizendo que é o único, mas está focado nele lá, tá? Por isso que ele não explicaria, beleza? Aí é uma coisa para a gente pensar. Smartphone é um telefone conectado a uma internet que possa fazer outras funções além do ligar e desligar e coisas desse tipo. Não, mas aí você pode ter por exemplo, eu estou com um relógio, o Smart, pronto. Pois é. O Sim vai ter um telefone, é verdade, eu não tinha me focado nisso aqui não. Você ia botar B? Não, eu não ia, não acredita? Não, mas o gabarito dela é a mesma, o gabarito dela está certo. Eu vou atrás de qual foi o concurso dessa bicha aqui. Eu vou dar uma olhada em qual foi ela. Mas eu acho que não. Eu acho que a 2 ele quis dizer na ideia de qualquer coisa, até mesmo um telefone simples. Qualquer coisa seria possível te tirar o foco. E é porque a 2, ela está mais restrita. Desculpa, restrita não. A 2, ela está te induzindo mais a perceber que o problema não é o smartphone. O problema é você desfocar e voltar o foco. Não é o aparelho ou o smartphone, mas qualquer coisinha que tirar a sua atenção, você demora 20 minutos para retornar de novo ao que estava fazendo antes. Entendeu a ideia? Por isso que a 2 não complementaria a 1, porque não é o smartphone. Por exemplo, eu tenho 10 de atenção. Eu tenho 10 de atenção, muito. Então eu estou aqui. Uma vez eu bati meu carro. Estava dirigindo, ali na 906 por ali. E aí a avenida faz isso. Ela vem aqui, né? E quando tem a entrada para a quadra, ela faz uma curva, depois volta. Não é assim? Beleza. E aí eu estava vindo, aí a minha mulher tem um mosquito no carro. Bastou. Eu estava dirigindo e olhando, cadê o mosquito? Aí de repente eu tirei a mão do volante para tentar matar o mosquito e acelerando. Aí eu atravessei o canteiro. Eu saí na contramão, eu perdi 2 pneus. Entendeu? Então, é isso que a 2 quer falar. Que não é o smartphone. É qualquer coisa que me chame a atenção. Eu vou demorar 20 minutos para voltar. Então ela não complementaria. Ela fala que, não sei se o termo seria em oposição a 1. Mas ela diz que não é o smartphone, é qualquer coisa que chame a sua atenção. Por isso que ele começa aí com um simples telefone. Mas eu só estou
Vocês entenderam como é que é a ideia? É qualquer coisa que chame a sua atenção. Não necessariamente. Mas a pergunta foi boa. Pronto. Tira a atenção. Eu sou péssimo. Eu estou focando aqui muito na questão dos textos, buscando a ideia de interpretação. Porque para o ensino superior, vai vir essa questão de interpretação com o texto. Já para o ensino médio, as perguntas tendem a ser mais diretas. E a ideia é que com o novo sistema a nível federal, tá? Que é o unificado, estão chamando de Enem do vestibular, sejam questões como essa aqui, tá? Não, as duas afirmativas aí estão corretas. A questão é que se a 2 complementaria a 1, tá? Beleza? Questão 10 aí, vamos embora. Sobre aí, ó, o professor Simon, da Universidade de Bangor, País de Gales, aí já sabemos que é Reino Unido, né, todo mundo, trabalhou no projeto de desenvolvimento de células de combustível nuclear, do tamanho de sementes de papoula, para produzir a energia necessária para sustentar a vida ali. Eu mandei o link, né? Mandei, gente. Desculpa. Não, na época eu tinha um Cobalt. Eu tinha um Cobalt na época. Cara, mas foi verdade, ó. Os 2 da frente foi pro saco. Graças a Deus não tinha uma árvore. Só tinha uma mudinha, né? Porque eu passei pelo meio de 2. Aí desse dia pra cá, minha mulher pode ver um elefante dentro do carro. Ela não fala mais nada. Prentes. Mas eu tenho dessa atenção. E pior que a minha filha também. E eu tenho hiperatividade. E ela também. Ela herdou, rapaz, minha cópia, minha filha. Você precisa ver. Tu é doido. E bonita como pai. Bora. Mandei o link aí para vocês darem uma lida sobre ele depois, tá? Gente, esses links vão salvando em alguma... Todo mundo tem um grupo individual, né, do WhatsApp. Então vão mandando esse grupo lá para vocês irem lendo sexta, sábado, domingo, entendeu? É legal esses trenzinhos aí, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês tentarem ler o QR Code, tá? Então vamos lá. Questão 10. Deixa eu voltar aqui nela agora. Questão 10. O professor, a alternativa. O professor Simon disse que a equipe espera testar completamente o combustível nuclear nos próximos meses. Os pesquisadores acabaram de enviar a minúscula célula de combustível nuclear, conhecida como Trisofuel, aos seus parceiros para testes. Isso aqui é uma ideia de alternativa ao carro elétrico, tá? Porque teve uma empresa de aluguel de carro, tá? Uma que é amarela, eu esqueci o nome, é Hertz, começa com H também. Eu esqueci o nome. É uma, pronto, de carro, de aluguel de carro. Tipo Localiza, tipo isso. Que aí ela é multinacional, né? E mundialmente ela devolveu cerca de 40% dos carros elétricos para voltar a ter carros a combustão. Por causa de manutenção, por causa de custo, por causa de meio mundo de coisa que ela percebeu no caso, que não era viável manter esses carros. Então ela está voltando à combustão, e aí tem essa ideia agora aí, ou também do hidrogênio, né, que está sendo testado aí em Alemanha, como uma alternativa à questão
da gasolina, tá? Ou diesel. Afirmativa 2. A célula já pode ser usada para alimentar um microgerador criado pela Rolls-Royce, sendo esse gerador um dispositivo portátil do tamanho de um carro pequeno e algo que você pode colocar em um foguete. Aí também na nossa chamada nova corrida espacial aí, reerguida, vamos falar assim, pelo Elon Musk, né? Que ele está querendo ir na Lua e voltar, tá? Já conseguiu mandar foguetes no espaço e voltar, inclusive levando um carro e voltar, ok? E aí, vamos embora na questãozinha aí, tá? Opa, essa eu escondi, que boa. Então vamos embora. Meus amados, a opção aí é a letra B, tá? Letra B. A afirmativa 1 e 2 são corretas e a 2 complementa a informação da 1. É porque já deu 9 e 5 aqui, eu estou correndo aqui um tiquinho. Por que a Coreia do Sul paga jovens reclusos para saírem de casa? Aí é um problema de falta de jovens, falta de mão de obra, tá? E aí você tem, o número crescente de jovens sul-coreanos está optando por se isolar, retirando-se totalmente de uma sociedade que castiga aqueles que não correspondem às expectativas. Por isso você tem também no Japão um alto índice de suicídio, tá? Aí, acerca do tema acima, você tem 1, 2 e 3. É que eu comecei a mudar o estilo da pergunta, né? Na Coreia do Sul, que luta contra a taxa de fertilidade mais baixa do mundo e um declínio da produtividade, isso se tornou uma preocupação séria, tá? É a questão do envelhecimento da população que o Brasil tem enfrentado. Japão já é considerado um país velho, Bélgica também é considerado um país velho, França e Itália, eles estão começando a pagar para estimular a natalidade entre as mulheres, tá? Pessoas de 9 a 24 anos, de famílias de qualquer faixa de renda, podem receber até 650 mil won, tá? Com a ajuda de custo mensal. Isso aí é alternativa falsa, né? Quem está fazendo isso, igual eu comentei agora, é França e Itália, países europeus, tá? Tem, inclusive eu não sei se vocês viram uma reportagem que eles estão pagando para que algumas pessoas morem em alguns cantos da Itália, que estão sendo quase chamados de cidades fantasmas, tá? Então eles estão pagando para você ir passar pelo menos um ano naquela região lá. A situação está pesada ali, tá? O governo, agora claro, não é você chegar lá, eu quero ir, não. Já queria ir, né? Eles vão analisar se você já tem família, eles vão analisar se você tem qualificação. Tem todo eles são rigorosinhos, né? Não é qualquer maranhense que não vai mandar não, porque senão o maranhense vai lá e povoa, né? Porque maranhense é assim, vai lá e prolifera como bode. Onde você vai tem, entendeu? Aí, acho que eles não querem muito maranhense lá não. Tem alguém do Maranhão aqui? Eu sou de lá, olha aí, ó. Olha aí, o tanto aqui. Estou falando aí, viu? Onde você for, tem maranhense aqui, pode ser desse, tem uns 5. Rapaz, maranhense é bicho virado Zé Tele. Meus amados. Não, tá voltando? Tá. Próximo. Então repetiu essa? É outra coisa. Vamos. Passa aí para nós. Tá passando. Tá, vamos. É porque o assunto é bem parecidão. Vai. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Aí, ó. A 12 é. 12 é. Olha, a moeda de platina de 1 trilhão de dólares, né, que os Estados Unidos poderiam usar para evitar calote. Aí é a questão do ano, não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, uma moedazinha, tá?
Letra B. 13. 13. 13 é. 14B. Gente, é por causa do horário. 13B. 12 é. 14. Qual que é essa? 11. Passa aí, já cansei disso aqui. 12. Vai. Gente, façam depois também. 13B. 14D. Aí a moeda no caso. 15A. Mas tá na 15, tem 40. 16C. Eu vou te ser sincero, eu tentei enviar para ele lá, mas está indo só a foto, não está indo todo. Eu não sei qual foi o problema, não sei que ele seja cobra lá, porque ele é hacker. Ele vai enviar. 17E. A. 18A. 19. C. 20. É só 20. Meus amores, sucesso a vocês, brigadão aí por essa semaninha aí maravilhosa. Beijo, sucesso. Tô torcendo por vocês, viu? O Racha vai trazer aí o brinde pra vocês. Beijão, gente. Valeu demais, hein? Pra vocês aí. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.